quais são os principais desafios, né, que nós vamos enfrentar nesse próximo ciclo, as mudanças, né, dos principais frameworks, as mudanças regulatórias, quais vão ser esses impactos para as empresas, a depender da empresa, depender do setor, né? Tem muitos detalhes que a gente precisa entender para poder fazer as melhores escolhas, né, para o nosso ambiente de trabalho. Pode passar, por favor. Não se trata mais da gente fazer essa escolha, né? Vamos fazer um relatório, não vamos fazer um relatório, mas muitos negócios, a grande maioria deles, depende de financiamento externo, né? A grande maioria das empresas estão alavancadas com financiamento. A gente vê todos os dias, né, as notícias de algumas empresas em dificuldade, infelizmente, aqui no nosso cenário atual no Brasil, de juros altos. Então, isso demonstra o quanto o mercado financeiro é importante para viabilizar todos os projetos, tanto de expansão quanto da operação do dia a dia das empresas. E para isso, as empresas precisam demonstrar para os financiadores que elas estão prontas para enfrentar os riscos e as oportunidades que virão nos próximos anos, que elas vão ser resilientes, que elas vão estar prontas para adaptar suas infraestruturas, porque, do contrário, as perdas vão ser tão grandes que a própria sobrevivência dos negócios vai estar em risco, né? Aqui esse mapa que é desse artigo que está mencionado aqui embaixo, mostra os percentuais de perdas do produto interno bruto de diversos países, né, do globo. Esses que estão rachurados em branco em cima, eles não conseguiram mensurar, porque são países um pouco mais fechados, como a Rússia, por exemplo. Mas temos aqui o Brasil, temos países do continente africano, da Ásia, mostrando o quanto a gente vai perder de produto interno bruto nos próximos anos, nesse cenário de aumento do nível do mar e aumento da temperatura. Então, é muito conectado, né? E cada vez mais a gente precisa conectar a questão financeira aos nossos relatórios. Então, essa é uma das questões importantes e é uma mudança que vem acontecendo já há algum tempo. E os próprios. Ai, desculpa, meu vídeo está desligando aqui. Os próprios frameworks têm procurado incorporar essa visão, né? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Pode passar, por favor. A alta gestão, ela sabe, ela está ciente, né? Essa pesquisa aqui da KPMG, esses altos percentuais aqui mostram o quanto a sustentabilidade ela está considerada no planejamento, na estratégia. Mas será que tudo isso está sendo quantificado? Só 19%, né, tem medidas de quantificação financeira de todas as medidas que as empresas estão se propondo a, a executar, né, nos seus planos de transição. Então, essa quantificação ainda é um gap, né? Por isso que o relatório chama Valuation Gap. Então, é interessante a gente entender que, embora as empresas já estejam incorporando nas suas estratégias, nos seus planejamentos, a transição, muito poucas estão conseguindo quantificar quanto que isso vai impactar nas suas demonstrações financeiras, não só os riscos, né, mas inclusive as suas oportunidades, né? Quanto que isso pode trazer de ganho, quanto que isso vai transformar o seu negócio, quanto isso exige de financiamento, eh, de novas infraestruturas, enfim. É complexo, mas a gente precisa unir as forças dentro da empresa para conseguir fazer essas quantificações. Pode passar, por favor. Eu estou falando só uma parte contextual para iniciar, né? Depois a Amanda e a Sônia vão entrar com as estruturas de relato em si, para falar aqui com vocês.
E olha que curioso esse gráfico, né, que é dessa mesma pesquisa da KPMG. Quanto maior a exigência do país, né, se ele tem uma regulação mais forte, mais os executivos estão cientes das métricas, de quanto eles têm que incorporar na performance, na estratégia. Aqui, por exemplo, a Índia, né, muito curioso, tem um maior índice de entendimento, porque lá a exigência de relatório é maior e ela é regulada, né? Então é bem interessante a gente verificar essa, essa diferença. E aí a gente vem aqui para o nosso cenário do Brasil, onde a gente estava com uma regulação obrigatória e ela foi mudada, a gente vai falar disso daqui a pouco. E isso, embora ainda seja muito importante, né, do ponto de vista dos mecanismos de financiamento, se não for exigida de forma regulatória, pode afrouxar um pouco a vontade de alguns relatores de continuar nessa agenda. Pode passar, por favor. E existem também uma dificuldade grande das empresas, muitas que a gente tem inclusive trabalhado, em identificar as oportunidades, né? E as oportunidades, elas estão muito visíveis hoje, né? A gente tem muito financiamento sustentável. Globalmente, o volume é gigante, né? E o Brasil tem utilizado muito pouco desses instrumentos. O VSS, que são títulos verdes, sociais e sustentáveis. Então, essas cores aqui desse gráfico aqui embaixo o título verde, o social e o sustentável, que é esse roxinho. 2025 a gente teve uma queda, é porque ele foi medido aqui só o primeiro semestre de 2025, né? Esses números aqui não foi completo, mas o volume vem aumentando ao longo dos anos. Isso significa que, se a empresa acessa um financiamento sustentável, um título verde, ela tem que ter um compromisso a longo prazo, mas ela tem também, em contrapartida, uma taxa mais atrativa. E isso é bem interessante quando você vai, acessar capital para financiar qualquer tipo de mudança dentro da empresa, né? Interessa muito para as empresas, obviamente, né? Então, essa é uma oportunidade gigante que as empresas precisam utilizar cada vez mais. E tem outros instrumentos que têm surgido também no Brasil. Pode passar, Mari, por favor. A gente tem dentro do plano de transição ecológica o EcoInvest, que já fez várias rodadas de leilão, vários bancos já foram atraídos por esses leilões, já adquiriram esses leilões, e eles têm que, ao ter esse valor em mãos, ah, viabilizar os projetos, né? Aqui está, por exemplo, transição energética, bioeconomia, economia circular, infraestrutura verde, adaptação, e aplicar esse valor em projetos, né, junto às empresas. Então, é uma estrutura toda montada, né, onde os bancos viabilizam por meio desses leilões que foram feitos pelo governo, e a ideia é atrair capital de fora com essas linhas de crédito. Então, é uma estrutura bastante interessante que foi montada e eles estão em busca de projetos, né? Os bancos estão em busca de projetos viáveis. Então, é preciso que as empresas, eh, os seus departamentos financeiros, CFOs, áreas de governança, acessem esses mecanismos, né? Busquem ao ter um plano aí de transição para fazer uma adaptação da sua infraestrutura, um plano de descarbonização a longo prazo, né? Tem diversas possibilidades que podem atrair essas oportunidades. Pode passar, por favor. Aqui são é um resumo das regulações.
né? A gente tem a CVM nessa primeira coluna, onde a maioria de vocês aqui deve saber que a gente teve a CVM 193 lá em 2023, exigindo as IFRS S1 e S2, que no Brasil se chamam CBPS 1 e 2, mas que em junho desse ano foi emitida a CVM 244, tornando voluntário esse instrumento em vez de ser obrigatório. Ele ia ser obrigatório a partir de janeiro de 26, com reporte em 27, mas ele ficou nesse instrumento voluntário no sistema Pratique ou Explique, ou seja, se a empresa não for fazer, mesmo que seja voluntária, ela vai ter que explicar por que que ela não faz. E muitas vezes explicar por que ela não faz algo tão importante pode ser ruim, inclusive para ela acessar capital, inclusive para ela ter mais confiança dos investidores, né? Então, acho que a empresa tem que refletir muito bem quando decidir não continuar nesse processo de transparência, implementando a CBPS 1 e 2, porque isso pode ser ruim para a empresa a longo prazo. Além do que, o grande objetivo dessas normas é conectar o financeiro com a sustentabilidade, e isso vai ajudar muito a empresa a enxergar muitas questões importantes nessa transição. Depois a gente tem as regulações do mercado financeiro, que não são poucas e não são, as exigências são bem grandes, que é do Bacen, do Conselho Monetário Nacional. Ele já tem há bastante tempo o PR-SAC, GR-SAC, que são relatórios que eles têm que fazer regularmente. Os bancos são divididos em tamanhos, né, tamanhos prudenciais, de S1 a S5. Os maiores bancos vão de S1 a S3, e eles têm algumas obrigatoriedades, né? Inclusive, tem a resolução CMN 5.185, que indica a adoção da CBPS 1 e 2. A gente tem as seguradoras, né, por meio da SUSEP, que também tem diversas exigências, exige o TCFD, eh, política de sustentabilidade, materialidade, relatório anual. ah, então, também tem diversas exigências. E a gente também tem que entender que as empresas também estão na cadeia do mercado financeiro, na cadeia das seguradoras, né? E temos a lei das estatais, que é a lei das estatais já há bastante tempo, né? Ela pede ou relatório GRI ou relatório integrado, eh, desde 2016. Então, é bem interessante também verificar essas regulações já existentes, né? Pode passar, por favor, Mari. Aqui, só para dar exemplo de dois setores, a gente tem o setor elétrico, com a ANEEL, né? Vocês sabem que existem as agências de cada setor, e a própria ANEEL já tem os seus indicadores próprios, e também tem a sua regulação, eh, que conversa muito com os relatórios que são feitos pelas empresas, como relatório integrado, e tem uma tendência de regulação futura. A agência, a ANA, né, de saneamento, ela segue mais a lei das estatais. Então, quer dizer que a gente tem a lei das estatais como uma régua de obrigatoriedade de reporte, e tem algumas que são mais específicas dependendo do setor. Então, dependendo da empresa que você vai estudar para fazer o relatório, é muito importante entender o contexto. Qual é a composição societária daquela empresa? É uma companhia aberta, listada em bolsa? É uma companhia fechada, familiar? Ela é fechada e familiar, mas ela tem acionistas estrangeiros, de repente, ela tem um fundo de investimento que é dono de parte daquele negócio. Aí, com certeza, ele vai fazer determinadas exigências. Se for um fundo europeu, por exemplo, pode ser que ele exija algumas estruturas de relato
E toda essa parte contextual é uma das primeiras etapas que a gente tem que olhar quando for escolher qual é a estrutura de relatório que a gente vai adotar para a empresa que seja mais adequada para dar transparência para aquele sistema de gestão da empresa que já existe, né? E com isso eu vou passar a palavra aqui para Amanda. Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Então, pegando esse gancho no que a Daniela falou, a gente tem um cenário onde tem assim uma sopa de letrinhas, são muitas normas que a gente usa e algumas delas, a maioria voluntária aqui para o nosso contexto brasileiro, mas a Daniela mostrou que a gente tem sim uma regulação, então, dependendo do contexto da empresa, do modelo de negócio, da forma jurídica, ela pode ou não estar sujeita a alguma dessas normas. Vocês devem estar acompanhando a movimentação, por exemplo, em torno da questão das normas CBPS 1 e 2, né, e IFRS 1 e 2, que aqui no nosso, na nossa espiral está do nosso lado direito superior, né, esses dois cadernos, e são normas recentes e que estão aí nessas idas e vindas junto à CVM em relação à obrigatoriedade. A gente realmente ainda não sabe o que vem por aí em relação a isso, mas a gente tá de olho, tá de olho, precisamos continuar de olho para ver o que deve acontecer no futuro próximo, né? Porque o Ministério Público está pressionando, existe uma movimentação do mercado também para pressionar para que a CVM, que antes havia colocado essa obrigatoriedade de publicar o relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, pelo menos para as empresas de capital aberto, elas com a CVM 244, então foram liberadas, né, dessa obrigatoriedade. Mas a gente está vendo uma movimentação não só para pressionar a CVM para reverter essa decisão, né, como também para seguir o fluxo de reporte dessas informações, porque realmente os riscos e mesmo as oportunidades ligadas à sustentabilidade e ao clima eles não somem de uma hora para outra só porque a gente não tem uma regulação específica que está demandando da gente esse reporte. E sim, ele demanda financeiramente das empresas, demanda pessoas, demanda tempo. Sim, tem tudo isso com certeza, mas também tem a importância da gente, de alguma forma, eh, olhar, né, chegar junto às empresas e ajudar a direcionar o olhar para a importância dessas questões. E aí fica, pelo menos por enquanto, uma decisão da empresa de utilizar ou não, né? Para as empresas que de repente não precisam ou não querem aderir, né, ao relatório de informações financeiras ligadas à sustentabilidade, a gente tem outras opções, né? Uma das mais importantes e que a gente conhece bem é o GRI. Ele continua aí. Inclusive, acho que uma das perguntas que veio de antemão de algumas pessoas antes do webinar, no momento da inscrição, foi em relação ao papel da GRI, como que ela se posiciona a partir de agora. E a gente vai, no próximo slide, falar um pouco disso. Mas antes, só então dando o panorama geral, a gente tem sim um cenário de constante mudança em relação às normas. A GRI tem, digamos que ela é uma protagonista natural, ainda que na maioria das jurisdições seja voluntário o uso, inclusive no Brasil, né? Mas ela continua tendo uma predominância e uma importância muito grande para fazer um relatório transparente, usando boas normas, mas tem outros movimentos, né? Tem outros movimentos, como o do relato seguindo a estrutura do TCFD, do TNFD, né, o TCFD, que é a Força-Tarefa de Informações de Clima, né, e o TNFD de natureza, então ampliando um pouco o olhar, mas todos nesse mesmo fluxo de tentar reportar temas que são chave, como é o caso do clima e como é o caso da biodiversidade, né, então reportar essas questões chave, né? Usando uma estrutura que ajuda a gente a ter esse olhar sensível para identificar o que está por detrás. Não é fácil, por exemplo, você aderir profundamente a um TNFD. Existem recomendações que estão postas e que demandam da empresa também recursos, também um aprofundamento, um estudo, para entender, por exemplo, os impactos.
da empresa, as dependências dela em relação à biodiversidade, os riscos, as oportunidades, né? E para o TCFD pensando em clima também. Então, são agendas que estão aí, estão crescendo, inclusive eu acho que pensando em clima e biodiversidade, TCFD e TNFD são bons representantes dessas pautas, desses temas, e que têm sido, sim, muito utilizados. E a gente vai trazer aqui nos próximos slides rapidamente algumas pesquisas que ajudam a gente a olhar um pouco para essa evolução, como é que o mercado está em relação a isso. Para além de GRI e FRS, TCFD e TNFD, tem o SASB também, né? Tem o relato integrado, que continuam tendo um papel importante, talvez cada vez maior, o SASB especialmente, né? Porque ele ajuda a gente a enxergar as questões das empresas sob uma ótica financeira. Né? Então, olhando o que que a gente tem que olhar, quais são os temas que a gente tem que olhar que podem ter um impacto financeiro para a empresa. Então, o SASB ajuda a gente nessa tarefa e esse olhar para o financeiro está crescendo cada vez mais, né? Ele não pode substituir um olhar para as questões de sustentabilidade do ponto de vista do impacto da empresa, mas esse olhar para o financeiro, quer dizer, para as questões de sustentabilidade que afetam a empresa, né? Não só aquilo que ela gera na sociedade, no ambiente, mas aquilo que a afeta é algo que é importante e ajuda a criar as pontes que a gente precisa ainda criar com o mercado. A pauta ESG, vocês sabem, né? Ela vai subindo e descendo. Na pandemia estourou, foi aquele ápice, só se falava disso. E aí depois foi caindo, aumenta, diminui, isso vai variando, né? Essa questão, tem gente que é cético, acha que isso perde importância, mas no geral são assuntos que são, não tem como a gente não falar em sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela não está distanciada das operações. A gente precisa pensar em sustentabilidade para a gente garantir continuidade das operações, né? E é incrível como ainda hoje a gente precisa argumentar isso, mas precisamos, porque ela é importante por si só para as empresas, né? Então, às vezes, num corte de custo, a área de ESG ela acaba sumindo no mapa mais rápido do que outras áreas, porque entende-se que talvez ela tenha uma importância menor e não é bem por aí. Mas vamos em frente. Então, é muita discussão que geraria esse slide, mas é só para a gente reforçar essa mensagem, né, de que é um cenário em constante mudança. Então, ou seja, a gente precisa estar o tempo inteiro atento ao que está acontecendo. Pode passar, Mari, por favor. E daí a gente tem aqui uma pesquisa da GRI, é recente essa pesquisa. O que que é legal dessa pesquisa? Assim, de todas as pesquisas que aparecem por aí, eu acho que essa se destaca pelo seguinte: é uma pesquisa feita pela própria GRI com uma amostra muito extensa, tá? Então a GRI ela pegou uma amostra aqui de 14.682 empresas, né? Eles pegaram uma amostra que pega as maiores, né, as empresas de capital aberto, com receita anual a partir de 250 milhões de dólares, e por isso essa amostra bem grande, usando relatos públicos. E aí, segundo essa pesquisa da GRI, o que que a gente tem de resultado só para pincelar, né? Percentual de empresas que usam as normas GRI. Tem ali o azul da nossa, o donut aqui. 23% mais 17%, esse azul claro e esse azul escuro, somam um percentual de 40% dessa amostra bem extensa de empresas usando o GRI. A GRI ela separou o que ela chamou de usuário formal e usuário informal da GRI, mas isso é por uma questão metodológica. Então, formal é aquele que fez um sumário GRI, publicou uma declaração de uso. E o informal é aquela que fez relato GRI, mas de repente não fez um sumário adequadamente ou não fez uma declaração de uso, mas usou, mencionou a GRI, a norma em si, na sua estrutura de relato. Então, 40% desse percentual. E você fala, nossa, mas só 40? Outras pesquisas mostram outra coisa. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: cada pesquisa tem uma metodologia e tem uma amostra diferente. Essa amostra é uma amostra bem substancial. Mas o que que compõe aqui com a nossa análise, para a gente entender? Então, o que que isso representa? É muito ou pouco. Daí a gente tem essa pesquisa que mostra que muitas normas, né, GRI,
e estruturas, agendas como o SDGs, né, os ODS. Temos TCFD, SASB, CDP de clima, ISSB que representa aqui para nós o IFRS S1 e S2, o ESRS, que é a norma europeia de sustentabilidade, e o TNFD. Olha só, GRI é topo, GRI ainda é líder, mesmo dentro dessa amostra, né? Esses 40% é o máximo aí. Aí a gente tem dessa amostra 40% também fazendo reporte de ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, TCFD 34%, SASB 23%, o CDP 21%, IFRS 13%, ESRS 10 e o TNFD 7, que também tem a ver com o tempo em que essas estruturas começaram a surgir. Então, ISSB mais recente, TNFD também só depois de 21, 22, né? Então, são normas mais recentes e que ainda estão tendo um aumento de uso, como a gente vai ver. Então, ou seja, a mensagem aqui é: a GRI ela ainda é líder de reporte, né? Então, ela continua sendo uma norma bastante universal, né? E isso é bem verdade, principalmente na América Latina e na Ásia, isso é muito forte na América Latina e na Ásia, né? Inclusive com aumento, né? E aí a América do Norte a gente tem uma estabilização e tem algumas questões políticas e regulatórias que afetam. Estabilizou na Europa também. A Europa tem uma questão bastante específica, que é a norma europeia, que também bebeu na fonte da GRI. Então, quem faz a publicação de relatório seguindo a norma europeia acaba usando muito da essência da GRI, quando não publica oficialmente que faz o relato segundo a GRI, né? Então, que essa é a mensagem. Daí pode passar, Mari, por favor. Aí a gente tem uma outra pesquisa em seguida, que é do IFAC, essa pesquisa aqui. Aqui são os padrões de relato mais utilizados pelas 50 maiores empresas brasileiras. Então, a gente está focando numa amostra Brasil, 50 maiores empresas. A gente saiu daquela amostra internacional gigantesca da GRI, mas que também dá boas pistas para a gente. Essa aqui a gente já mostrou outras vezes, mas essa está atualizada, então é uma pesquisa que saiu agora em junho, atualizada, ela é periódica, né? Mostrando para a gente 29, 23 e 24, mostrando que, por exemplo, o uso de relatos integrados vem aumentando, apesar de ter tido uma redução de 23 para 24, né? Relatório de sustentabilidade sozinho reduziu enquanto formato. De 46% para 22%, mas isso não se enganem. Isso não significa que a gente está fazendo menos relatório de sustentabilidade. Significa que a gente está fazendo relatórios normas, usando múltiplas normas, com outros nomes, né? Então tem aí, por exemplo, o GRI, nessa amostra aqui, é 96%. Ela está no, é quase uma unanimidade entre as 50 maiores empresas, né? SASB também. O SASB ele já foi subutilizado no passado e ele aumentou muito, assim como o ODS, e num menor grau, mas ainda também bastante expressivo para a TCFD. Teve aí uma pequena queda, né, de 23 para 24, de 80 para 74%. Então, a gente vê que existe esse movimento de uso de múltiplas normas dentro do relatório. Pode passar. E aí, nós temos em seguida aqui uma pesquisa da KPMG, né, e aí é interessante porque né, dentro dessa pesquisa da KPMG, que também é uma pesquisa periódica, a gente tem o tema da biodiversidade que eu comentei. Então, ó, as companhias que reportaram sobre biodiversidade entre 2020 e 2024 quase dobrou. A gente tem duas amostras aqui, G250 e N100. O que que é isso? G250 são as 250 maiores empresas em receita, nível global. E N100 é uma amostra de 100 maiores empresas em cada país, são 58 países, então é uma amostra de mais ou menos 5.800 empresas. Ao todo, também é uma amostra bem grande, né? E aí a gente vê isso, que de 20 para 24, ó, dobrou o relato do tema de biodiversidade de alguma forma, né? E, ó, a gente vê, especialmente aí entre 2020 e 2022, o TNFD, por exemplo, é uma norma
uma estrutura, na verdade, de relato que surgiu lá para 2021. Então, ela começou a aumentar o uso a partir daí. Curiosamente, eu deixei até aqui separado o dado para o Brasil: 76% da nossa amostra de 100 maiores empresas relatam, de alguma forma, a biodiversidade. E não é à toa. A gente depende muito dos serviços ecossistêmicos, de uma biodiversidade íntegra, para a gente poder produzir, né, nossas commodities e fazer, enfim, atuar nos diversos ramos aqui. Então, é um tema sensível, sim, para o Brasil. Isso eu acho que se reflete nessa amostra, né? Mas também acho que a mensagem aqui é essa, que esse relato também de biodiversidade, ele está aumentando, né? Ele está aumentando bastante, e aí a pesquisa ela reforça, por exemplo, as empresas de mineração, de petróleo e gás, e o setor florestal como os setores que mais estão reportando esse tema. Então, fica aí como mensagem principal dessa questão da biodiversidade que também está aumentando o uso. E a gente precisa olhar mais para esse assunto, porque ele é um assunto sensível, ele é um assunto difícil, não é fácil abordar a biodiversidade, não é, mas a gente precisa começar a olhar para as nossas empresas e cadeias de valor, porque muitas vezes a gente fala, ué, mas a minha empresa, ela não tem um impacto direto na biodiversidade. Mas talvez ela tenha, por meio da sua cadeia de valor, daquelas matérias-primas, fornecedores, diretos e indiretos que a gente depende e que eles sim podem ter um impacto importante. Então a gente também precisa olhar para isso, né? Pode passar. E aí nós temos essa aqui um highlight sobre a questão da dupla materialidade também que ganhou espaço. Esse gráfico aqui, essa figurinha, é do material do CBEDS, da Reporting Matters, né? Então, daquela amostra que é feita olhando para muitos relatórios, né? São 82 relatórios, e aqui a gente tem o percentual desses 82 relatórios, o percentual que adota a dupla materialidade. Em 23 eram 40% e agora a gente está em 75%. E a gente tem observado isso empiricamente há alguns anos, que de repente assim deu um boom na quantidade de empresas que fazem dupla materialidade, ou seja, que estão olhando para as questões que elas geram, né, os impactos que elas geram na economia, nas pessoas, no ambiente, mas também aquilo que a impacta, as questões que a impactam financeiramente, ou que podem ter um impacto financeiro, positivo ou negativo, né? E isso ele acaba sendo um reflexo desse movimento de olhar mais para as questões financeiras, né? Que veio inicialmente com o relato integrado, com o TCFD, mas que também ganhou muita força com a norma europeia, porque muitas empresas brasileiras com negócios na Europa acabam também de alguma forma aderindo ao ESRS, né? Então, eu acho que isso sim foi um fator, a norma europeia ela foi um fator bem importante para isso, né? E também porque a gente está nesse ambiente de olhar para IFRS S1 e S2 que acabam, de alguma forma, levando a gente a mudar a nossa linguagem, né? Materialidade de impacto para uma dupla materialidade. Então, estamos olhando mais para essas questões. Pode passar. E aí, em seguida, aqui a questão da descarbonização, a questão climática, né? Então, voltando para aquele estudo da KPMG, que eu comentei com vocês, com aquela amostra de 250 maiores empresas, nível mundo, e as 5.500 maiores empresas nível mundo também, mas em 58 países, né? A base aqui é 4.581, mas por quê? Porque são só as empresas que fazem algum reporte de sustentabilidade aqui. Então, você tem uma amostra global de 5.800 que, quando você peneira, quem está fazendo algum tipo de relato ESG, fica, então, 4.581 empresas. E dessas, a gente vê de 17 até 2024 como é que está a evolução das empresas que estabeleceram metas de redução de emissões, né? Então, 22 para 24, por exemplo, ó, você teve um aumento bem expressivo
aqui, né? Foi interessante esse aumento nas duas amostras, né? Principalmente na G250, mas nas duas amostras. Então, existe essa tendência e ela também, de alguma forma, nesse lastro da norma europeia de 2022 e das normas IFRS S1 e S2 em 2023, com vigência a partir de 24, né? E algumas empresas adotando voluntariamente, inicialmente. Então, todo esse movimento também mostrando esse aumento no reporte desse tema, mas aqui especificamente no estabelecimento das metas de descarbonização, né? E aí, pode passar, Mari, por favor, para fechar e passar para a Sônia, que aí vai falar um pouco sobre algumas normas de clima, né? Olhando para a GRI, questões de clima, existe essa pressão pela transparência do ponto de vista do tema do clima. Então, existem demandas que são por parte dos consumidores, que sim, querem produtos com menor impacto de carbono, práticas mais sustentáveis, os parceiros de negócio, né? Então, existem demandas de empresas maiores para homologar ter na sua base de fornecedores aquelas empresas que estão lidando com isso, que já fazem seu inventário de gases do efeito estufa, isso é mínimo, né? E que estabelecem essa pauta como uma pauta minimamente importante. Mas mais do que isso, no meio, o mercado, olhando para essas questões, né? Por meio regulatório, sim, em alguns casos, mas também olhando para essas questões sob outros pontos de vista, né? E acompanhando essas flutuações em nível global. E com isso eu passo para a Sônia. Pode passar, Mari, por favor. Bom, nós tivemos uma mudança grande, né? Quando a gente fala em GRI, e que quando vocês todos falam, a gente já conhece bem o GRI, já estamos nadando de braçada com o GRI, saibam que o GRI está constantemente atualizando suas normas e muito atento ao que está acontecendo no mercado, né? Então, nós tivemos aqui talvez, né, pela discussão que veio em relação ao CBPS 2, a questão do CDP, a questão do TCFD, ela atualizou duas normas, né, que é a 102 de mudanças climáticas e a norma 103 de energia, que vão estar em vigor a partir de 1º de janeiro de 27, ou seja, os relatórios que forem feitos sobre o exercício de 26 já serão relatados com essas normas, né? Porque ele vai ser publicado em 27. Pode passar, Mari, por favor? Essas normas, principalmente a das mudanças climáticas, nessas setinhas vocês veem que ela teve muita adição de conteúdo e muita modificação de conteúdo, né? Então, uma das coisas, assim, eu não vou conseguir falar todos eles, né? Mas uma questão que eles estão evitando é que haja dupla contagem, né? Então, as empresas vão ter que ter. Antes a gente fazia aquela tabelona de emissões, né? Que já vinha com algumas reduções, com as remoções, com os créditos. Agora não, agora vai ter uma tabela de emissões, separando exatamente o que é emissão de escopo 1, escopo 2, escopo 3, as categorias de escopo 3, as emissões por gases, né? Também o valor das emissões separadas das biogênicas. Depois vai ter uma tabela de remoções, né? Então, as remoções também passarão a ser tabeladas, e não basta trazer, mas falar de que forma isso vai ser feito, e com qual tecnologia, e também vai exigir a tabela de créditos de carbono adquiridos, que são, e aqui indicar aqueles que forem aposentados, né? Que forem, qual o padrão de certificação desses créditos, a quantidade deles
qual é o projeto de origem e se ele usou para redução de emissões, ele vai ser aposentado, né? Ou se ele vai ser usado aí, de repente, para uma remoção ali do residual. Pode passar. É, a gente tem aqui, deixa eu só aumentar aqui que eu não estou enxergando. Então, aqui eu falei mais ou menos, né? Ele traz a proibição de você fazer esse abatimento, então os dados vão vir segregados. Os dados qualitativos dos créditos vão vir os dados numéricos e a informação qualitativa, como eu falei aqui, né? Da onde veio esse crédito, a certificação dele. Trazer o plano de transição, né, da empresa, trazer o plano de adaptação, trazer, olha aqui, ela conversando aí com o CBPS 2 dados financeiros desses planos, da onde vai sair essa despesa, né? E também trazer métricas para transição justa e adaptação justa. Quer dizer, vamos fazer um plano de adaptação, isso vai afetar comunidades, pessoas, o ambiente, né? Tanto na transição quanto na adaptação, tudo isso passa a ser requerido do 102 a partir desse ano, né? Pode passar. Aí aqui eu falei já por cima, né, que vai ter que ser falado do plano de transição justa, né? Então, aquilo que vai, as transformações que vão ser feitas para mitigar, reduzir as emissões, né, para uma economia de baixo carbono, o que que isso vai impactar as comunidades, os consumidores, né? Como a empresa vai garantir que essa transição não deixe as pessoas para trás, né? Vamos dizer assim. Pode passar, trazendo métricas, inclusive, né? Aqui a Microsoft, que já está fazendo aí o seu portfólio de remoção de carbono, falando aonde ela leva, né? Se é reservatório terrestre, se é geológico, como ela garante que esse carbono vai ficar realmente guardado, né? Que ele está armazenado nesses lugares, isso tudo ele traz. Então, essa publicação é bem legal. Pode passar. Então, vocês vejam a complexidade a mais que vão ter, né? E aqui o de energia, que ele mudou, não mudou muito, mas ele está separando um pouco mais o que é consumo, o que é autogeração, qual é o consumo upstream, downstream, e tem esses elementos aí na questão do consumo. O consumo está mais esmiuçado, né? Antigamente ficava meio junto, né? Ele não diferenciava. Pode passar. E aqui só falando, né, que nós temos, eu vi que já tinha na pergunta, né, mas tá em atualização para 26, 27, vai vir normas econômicas, práticas trabalhistas, nós vamos ter o padrão setorial de têxteis e vestuário que vai entrar, bancos, mercados de capitais e seguros. Vocês têm que estar sempre de olho na plataforma do GRI, porque muitas vezes pode passar, Mari, atualização acontece e vocês não percebem, né? Isso aqui é o caderno 2. Ele sofreu uma atualização do conteúdo 2.21 que parece pequena, mas ele sofreu uma atualização na forma como a métrica é calculada, né? Como é feito esse cálculo, né? Antes era pela média da remuneração, agora é pela mediana. Faz diferença? Faz, é diferente o cálculo, né? Hoje, agora, o 2.21 está
comparável ao que é pedido no 10.3D, dado, né, do formulário de referência. Dá para perceber que essa norma foi alterada? Não dá. Você tem que olhar as normas, ela vai ter ali no final do copyright dela falando o ano. E aí você percebe que os anos tem um mais para frente, né? Mas a data dela aqui, que está na capinha toda, não, você não observa isso. Então, é preciso conhecer as normas e olhá-las ano a ano, às vezes até mais vezes no ano. Pode passar? Acho que agora já é agenda e Eu dei uma corridinha obrigada, aqui, Sônia. gente, para deixar vocês dentro do tempo, mas eu acho que vocês ficaram ligados aí o que o GRI traz desafios aí, né, contínuos. Bom, pessoal, as perguntas aqui do chat eu e a Sônia já fomos respondendo, acho que não sobrou nenhuma. Das perguntas que vieram, ao longo das inscrições, eu acredito que a maioria a gente respondeu também ao longo aqui da nossa fala. Essa é a nossa agenda de cursos, né? Tem pessoas até que estão aqui conosco que estão nessa jornada dos próximos cursos. O próximo curso é de relato integrado, terminamos semana passada uma turma de normas e padrões. Tá aqui o Alisson, né? Alisson que estava com a gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.